Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de banco de dados. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os conceitos introdutórios, o que vem a ser SGBD, que é a sigla de Sistema Gerenciador de Bancos de Dados. É um conjunto de softwares que são designados para guardar e gerenciar o banco de dados. Então, além do banco de dados, eu tenho que ter uma série de sistemas que vão fazer a gerência desses dados. Ele vai manipular esses dados que vão estar armazenados através desse pacote de softwares. Então, ele tem um conjunto de informações e de funções pré-implementadas, pré-definidas, que vão gerenciar essas operações de inserção de dados, remoção, atualização, consulta dos dados que estão armazenados em base de dados. Então, esse conjunto formado pelo banco de dados e as aplicações que vão fazer a manipulação desses dados é justamente o meu sistema de banco de dados. Então, além da parte de software, onde eu tenho um banco de dados e os sistemas que vão manipular esses dados, que é o meu SGBD, eu também tenho um sistema maior, que é o sistema de banco de dados. O que é esse sistema de banco de dados? Ele envolve, além da parte de software, envolve também o mundo real, como o DBA, né? Database Administrator, administrador da base de dados, que vai manipular o SGBD. Ele envolve um sistema maior, que é a interação do usuário com o SGBD, por exemplo. É definido como um ambiente cujo objetivo global é extrair e manter informação. Bom, esse ambiente de sistema de banco de dados ele interage com os programadores, como eu falei, né, com os administradores da base também, assim como os usuários finais, que são as pessoas que vão fazer consulta àquela base. Então, se vocês vão numa biblioteca que ela é informatizada, vocês mesmos vão poder consultar quais obras tem naquela biblioteca. Vocês vão acessar lá um terminal e vão digitar lá o nome de um livro, o livro de Navate. E aí vão digitar na busca e ele vai retornar ou não. Nesse momento, vocês estão sendo usuário do banco de dados, vocês estão acessando uma base de dados, por mais que tenham um sistema por cima fazendo uma interface. Então, quando eu falo de sistema de banco de dados, a gente engloba também todo esse ambiente, todo esse contexto macro, né, além do software. Então, nesse primeiro nível, as pessoas vão interagir com os programas de aplicação, como eu falei, a interface, que foram criados para esses usuários finais utilizar uma linguagem de consulta mais simples, né? Já pensou você, um usuário leigo, for na biblioteca, você ter que fazer uma consulta utilizando a cláusula SQL, ou seja, programando, né? Programando ali uma cláusula para poder fazer uma consulta diretamente na base de dados. Não, né? A gente tem que facilitar o trabalho do usuário final, então por isso que a gente tem as aplicações, mas através dessa interface você está acessando ali a base de dados. Então, o sistema de banco de dados, ele é composto, como eu falei, desde ali o banco de dados, a aplicação que vai fazer acesso, requisições a esse banco de dados, o SGBD, que vai ter um conjunto de sistemas que vão manipular esses dados através da inserção, remoção, atualização, e outros componentes, como o próprio hardware e software, né, o sistema operacional, meu computador, meu notebook, e os usuários que vão acessar esse hardware. Então, como eu falei, é um sistema bem mais amplo aqui, que é esse sistema de banco de dados. Ela interage tanto com o SGBD, né, que possui esses programas responsáveis por processar as consultas e acessar os dados. Também ele vai ter um nível mais interno, onde vai ter a base de dados, como eu apresentei ali na figura, separado em dois arquivos distintos, onde eu tenho um arquivo que vai conter a definição dos dados e o outro, os dados propriamente ditos. Então, quando eu chego nesse nível aqui mais baixo, que é a definição do dados, né, do BD, eu estou falando de metadados e dos dados armazenados. Como assim, professor? O que vem a ser esse metadados? Né? Primeiro vamos para o dado. Eu usei o exemplo lá para vocês do 27. O que é esse 27? 27 ele é um dado. É ali um dado na forma bruta, onde eu não tenho o que abstrair muito dele. O que é 27? É uma idade? Não sei. É o número de um endereço? Não sei. Agora, o metadado, ele já vem trazer informações adicionais, como, por exemplo, o tipo do dado. É o número inteiro.
é um número inteiro que tem 2 dígitos. É um número inteiro que foi armazenado em determinado horário. Então, o metadado, pessoal, a gente pode definir ele como o dado sobre o dado, tá? São dados referentes aos dados que vão trazer informações complementares, como, por exemplo, o tipo, se ele é obrigatório ou não, se é uma informação obrigatória ou não de ser armazenada. Então, essa separação da base de dados em 2 arquivos distintos, o dado e o metadado, ele faz com que a gente trabalhe de forma isolada com uma estrutura e que se altera de poucas maneiras, ou seja, nesse exemplo que eu estou utilizando, 27, uma idade, eu vou alterar poucas vezes ali, vou alterar uma vez por ano naquela idade. Então são informações que pouco mudam, né? Por exemplo, o metadado, ele pouco muda. Se eu estou trabalhando com idade, eu não vou mudar ali para um tipo varchar, um tipo texto, uma cadeia de caracteres. É do tipo inteiro, é do tipo int. Aquele metadado, o fato de que aquilo ali é um número, ele não vai mudar. Vai mudar a idade da pessoa, cada ano vai mudando o dado. 27, 28, o dado está mudando. O metadado não. O metadado continua ali do tipo int. É obrigatório ou não? Então, por exemplo, define o endereço do estudante, deve ser um campo alfanumérico com capacidade para armazenar 80 caracteres. Já os dados vão mudar, né? Como eu falei, eu posso mudar de endereço, mas aquela informação é um campo alfanumérico com 80 caracteres, geralmente vai permanecer e pouco vai mudar. Bom, como eu falei, esse arquivo que contém a definição dos dados, né, que são os dados sobre os dados, é definido como metadados. Ou seja, são dados cujo significado reflete características dos próprios dados, como, por exemplo, o tipo do dado, é inteiro, é varchar, cadeia de caracteres, é booleano, verdadeiro ou falso. Então, qual o tamanho? São 2 caracteres, 80 caracteres. Pode ficar em branco ou não, ou seja, é obrigatório ou não. São essas informações caracterizadas como metadados. Bom, mas vamos falar um pouco da parte do contexto histórico. Como é que era essa manipulação de dados antes do conceito de banco de dados, né? A gente teve um momento ali que a gente não tinha softwares e não tinha esse conceito de banco de dados. Então, primeiro surgiram os sistemas, depois surgiram os bancos de dados. Então, as aplicações, o que elas faziam? Elas faziam uso de sistema de arquivo, elas faziam escrita em arquivo nos computadores. Ou seja, cada sistema ou programa aplicação tinha seus próprios arquivos para armazenar dados. Imaginem aí um TXT que ia salvando essas informações, esses dados de maneira independente. Cada aplicação tinha o seu TXT ou qualquer outra extensão ali para salvar esses arquivos. Então, naquela época, os sistemas eram muito reativos. Eu era lá o menino da informática da empresa. Então, Carlos, faz um sistema aí para poder cadastrar os nossos clientes. Escrevi lá o sistema, sysclient, para poder armazenar todos os meus clientes. E aí, depois, outro diretor ia pedir, olha, faz um sistema aí para vendas. Eu ia fazer o sysvendas, ia fazer um outro arquivo, que a venda ia ter, além dos produtos, ia ter também os clientes. Só que esses sysvendas não conversavam com o sysclient, porque eram arquivos independentes. Eles não compartilhavam da mesma base de dados. Então, era muito reativo, era muito separada das coisas, né? E aí, e era desenvolvido por programadores diferentes, ou seja, não tinha uma padronização nos dados, era difícil então colocar esses dados para conversarem. E tinha vários problemas aí nesse tipo de cenário. Então, diversos sistemas independentes dificilmente teria dados em comuns, né? Como assim, professor? Aqui no meu sysclient, eu poderia criar uma informação chamada nome, tá? Na minha cabeça, na minha abstração, aquilo ia armazenar o nome completo do cliente. Só que no sysvenda, o outro programador, ele poderia chamar isso de nome completo. Já não ia conversar, porque o nome dos campos, dos atributos são diferentes, né? Aqui eu poderia chamar de end, fiz uma abreviação para endereço. Lá ele ia chamar de endereço.
E aí, novamente, não ia ter uma padronização de dados, porque os sistemas não foram pensados em conjuntos, não compartilham a mesma base de dados. Então, outro exemplo aqui, suponha que eu tenho uma fábrica que possui sistema de vendas, sistema de produção e sistema de engenharia. Essa imagem aqui, pessoal. Então, começando, o sistema de vendas, ele armazena todas as informações num arquivo de vendas, mas quando eu falo de venda, eu também tenho dados do produto, ok? Mas aí quem desenvolveu foi um outro programador, vamos supor, o professor Elton. Sistema de produção seria um outro sistema independente que ia ter um arquivo só para produção, e esse sistema foi desenvolvido por mim, professor Carlos, ele teria também dados do produto. E outro sistema desenvolvido pelo professor Fabrício, sistema de engenharia, teria arquivos de engenharia e dados do produto também. Ou seja, esses três sistemas possuem dados em comuns, que são os dados do produto. Só que como eles não foram feitos pela mesma pessoa, ou no mesmo momento, ou não foram planejados, essas informações do produto não vão conversar, como eu falei. Vão ter informações a mais, vão ter informações a menos, com nomes diferentes, cada um desses atributos. Então, são essas implicações, né, as principais implicações, e a gente pode listar aqui outras, né? Dificuldade de acessar dados, então, cada informação, cada requisição de informação, ela tem que acessar o sistema de arquivo, que é muito mais demorado que um banco de dados. Abrir um arquivo, ler linha por linha desse arquivo, e à medida que eu vou criando necessidades, eu tenho que criar novos programas e conversar com esses arquivos, né? Criar uma nova consulta, um novo relatório, como eu falei, a coisa era muito reativa. Então, a recuperação da informação não era realizada de modo eficiente, havia muita demora e erros nesse processo. Era difícil apagar uma informação, né? Realizar a escrita e alteração de um arquivo exige um processamento e um cuidado maior, e poderia haver inconsistência. No sistema aqui de venda, eu teria aqui 20 produtos, e no sistema de produção eu teria só 17 produtos, porque alguém esqueceu de cadastrar. Poderia acontecer essas inconsistências. O isolamento dos dados, esses dados aqui ficavam muito isolados, né? Então, o sistema de produção não acessava os dados do produto do sistema de venda, havia esse isolamento entre essas informações, ok? Porque não havia esse relacionamento direto entre os sistemas, e aí eles poderiam ter até formato diferente. Aqui eu estou chamando de eu estou colocando idade como tipo inteiro, mas ali o meu colega pode ter programado para a idade ser de tipo varchar, uma cadeia de caracteres no texto. Também eu poderia ter problemas de integridade, como eu falei para vocês. Então eu poderia ter 20 produtos no sistema de venda, mas no estoque ter somente 17 produtos. Então isso seria uma inconsistência. Ou seja, o que é uma inconsistência, pessoal? Os dados armazenados no meu banco de dados não representam de fato o mundo real. No mundo real eu tenho 20 produtos, mas só que no meu sistema eu tenho só 17. Então há uma inconsistência. Não está íntegro minha base de dados, não está íntegra. Bom, então essas restrições têm que ser mantidas pelo sistema, ou seja, a cada alteração no meu mundo real, eu vendi um produto, agora tenho 19, eu tenho que refletir essa mudança no meu sistema, na minha base de dados. Então, se eu faço um novo cadastro, agora tenho 21 produtos, isso tem que ir para a minha base de dados, para ela estar sempre refletindo a realidade. Problema de segurança, eu não tinha mecanismo de fato isolasse aqueles dados, me assegurasse que ninguém ia ter acesso àqueles dados, ou acessar a minha máquina e excluir aquele arquivo. Eu ia perder todas as informações. No banco de dados não, eu tenho uma gerência de acesso a usuário com acesso de administrador, usuário com acesso somente de visualização, e por aí vai. O próprio SGBD já faz essa gerência de acesso. Então, antigamente era difícil ter esse tratamento, né? Na maioria das vezes não tinha esse tratamento de segurança e nem regras pré-estabelecidas. Bom, anomalias no acesso concorrente. O que é isso, pessoal? Vamos pegar lá o sistema de venda. Vamos supor que esse sistema de vendas tem dois vendedores ao mesmo tempo acessando esse sistema. Um quer vender
vamos supor, quer vender um livro e o outro vendedor também quer vender o mesmo livro, só que só tem um em estoque. E eles vendem no mesmo momento aquele livro, clicam lá no botão no mesmo momento. O cliente vai perguntar: tem um livro do Navate disponível? Tem. Os dois vão responder: tem. Ah, eu vou querer. Beleza, os dois vão vender. O que vai acontecer? Vai tentar ter o acesso concorrente no arquivo. Aquele que lê primeiro vai ser processado. E aí o vendedor vai vender o livro e o outro vai dar erro, né? Não tenho mais o livro. Mas como? Você acabou de falar que tem um livro, agora não tem, não sei o que aconteceu. Então, não tinha essa gerência de concorrência de acesso concomitante à mesma informação, né? O SGBD faz isso. Ele cria fila de espera, ele verifica quem tem prioridade de acesso para poder justamente tratar esse acesso concorrente. Isso também traz a inconsistência de dados, como eu falei, né? O vendedor falou que tinha um livro, mas na realidade já não tinha mais o livro, né? Então isso acontece muito quando eu tenho múltiplos usuários acessando a mesma base de dados, né? E a maioria dos sistemas hoje em dia são assim, né? A gente acessa, vários usuários acessam o mesmo sistema de maneira concorrente. Também eu tinha código no próprio programa, né? Os programas, eu tinha código de acesso à base de dados no próprio programa. Então não tinha uma distinção como eu tenho hoje em dia. Hoje em dia tem o código da aplicação e o código da base de dados. Antigamente não, isso era tudo misturado. Aqui tem uma interface que já tem acesso aos dados. Isso também implica numa vulnerabilidade de segurança. O arquivo ele era compartilhado por vários programas, isso também comprometia a segurança deles. Havia duplicata, havia exclusão acidental desses arquivos e por aí vai. Então, podia existir arquivos e programas de um mesmo sistema, né, de forma isolada por diferentes programadores, como eu falei. Eu tenho 3 sistemas e os 3 têm cadastro de produtos. Então, imagina o trabalho de ter que cadastrar 20 produtos no sistema, 20 no outro, 20 no outro. Vender um produto, atualizar para subtrair um aqui em cada um desses 3 sistemas. E às vezes a linguagem de programação era diferente, um sistema era Pascal, outro sistema trabalhava com C++, e aí ficaria mais difícil essa conversa e acesso à mesma base de dados. Então, justamente, pessoal, todos esses problemas que eu estou citando, como era antigamente, antes do advento de banco de dados, foi o que motivou a criação do banco de dados e dessa tecnologia de sistema de gestão de banco de dados, os SGBDs. E hoje em dia a gente tem essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu tenho diversos sistemas de venda, de produção de engenharia, e eu tenho aqui meus arquivos que fazem acesso a uma base única, uma base de dados centralizada, que vai fazer com que, se eu tenho 20 produtos na minha base de dados, eu vendi uma, todos os sistemas aqui por cima vão saber que ali tem 19 produtos, ok? Porque eu tenho essa unificação, centralização dos dados e esse acesso gerenciado pelo SGBD, tá? Dentre outras vantagens que a gente vai ver no decorrer da disciplina. Então é isso, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês na aula de hoje. Obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.